Bom dia, dia 28 de maio e vamos para o nosso devocional. A melhor escola clássica é aquela que constrói uma ponte sólida com a escola da vida. E é interessante isso porque quando eu estudei sempre em colégio público e na minha faculdade, a maioria dos meus colegas tinham estudado em colégio particular. E muitos colegas tinham estudado em colégio tradicional, assim, né? Colégio, enfim. E eles diziam que a escola, ela prepararam eles para passar no Enem. É isso. E depois, o que eu faço com isso? E nós precisamos, além de passar no Enem, aprender a viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Sim, é preciso passar no Enem também. Mas é preciso, além de passar no Enem, saber viver. Boa parte das escolas clássicas se tornou um parêntese dentro das escolas da existência, não havendo comunicação entre elas. A escola me prepara pro Enem. E depois do Enem? Não vou nada bem, não vou nada bem. Não sei o que fazer, eu não sei nada, eu não sei. Engraçado, eu tenho alguns clientes aqui, da velha guarda. E adoro, tá, gente? Adoro trabalhar com pessoas que me ensinam coisas que nesse tempo a gente não sabe. Mas eu tenho um cliente especial que ele aprendeu marcenaria na escola, cozinhar na escola, habilidades para a vida, que ele falava, que era a matéria. E aí aprende coisas como colocar um botão, como costurar, como pintar um quadro, como... Falei, mas gente... E olha só, Victor Frankl fala isso em Busca de Sentido da Vida. Ele fala assim, ó, quem vivia melhor no campo de concentração? Quem tinha mais repertório musical, espiritual, de leituras, de música, de dança, de comunicação, de relacionamento, porque a vida, no fundo, é um campo de concentração, né? A gente vive uma guerra civil, né? O tempo todo, né, as pessoas estão se degradando. Se você é adoecido, você vai entrar na briga, você vai brigar toda hora. Se você é mais saudável, você vai saber o tempo de se distanciar. Se você, de repente, no meio de um caos, você consegue sair com uma solução. E uma solução que não é uma solução que todo mundo faz, é a solução que você cria. E tem uma frase que eu gosto bastante, que é o mundo tem a cor que a gente pinta. Se a minha mente é colorida e saudável, meu desenho vai ser lindo. Se minha mente é castrada, paralisada, lascou, mano. Lascou, mano. Cuida da sua mente, porque você cuidando da sua mente, você vai estar cuidando da sua vida. As escolas secundárias e as universidades preparam os alunos para aprender matemática, mas não prepara o eu de cada um para conhecer a matemática dos relacionamentos sociais, em que, por exemplo, dividir é aumentar. Na matemática numérica, toda divisão diminui os números, mas nas relações sociais ocorre o contrário. Alunos que não aprendem a dividir sua atenção, sentimento, tempo, respeito, desenvolvem não apenas um estresse cerebral que não se resolve, mas também um eu egocêntrico, individualista, que não sabe trabalhar em equipe e nem se preocupar com as angústias dos outros. Será que você sabe trabalhar com as angústias dos outros? Em 2009, eu fui trabalhar no hospital e lá me deram uma pessoa para treinar. E aí tinha uma reclamação, que era uma reclamação constante, que era: essa menina entra e não fala com ninguém. Essa menina não sei o que, ela joga o documento, é um documento que precisa ser protocolado, assinado, ela joga lá e não quer saber. E aí eu conversei com ela e eu falei assim, meu bem, deixa eu te falar uma coisa, você trabalha muito bem, você pegou tudo, sistema, tudo você pegou, mas boas maneiras você traz de casa. Hoje aqui na clínica, o que eu mais ensino é habilidades sociais. Boas maneiras que as pessoas não estão aprendendo em casa. Eu tive colegas na faculdade que eu nunca ouvia a voz deles, só no seminário que ele apresentava. Eu tive colegas na faculdade que entrava com fone de ouvido, assim, ó, psicólogo, ó. Entrava com fone de ouvido assim, a pessoa entrava, sentava, não dava bom dia, amiguinho, bom dia, amiguinho. Está na hora de começar aquela cantoria. Não tinha bom dia, não tinha bom dia. E eu ficava assim, mas gente, isso aí que vai cuidar da saúde mental do povo mesmo, que vai dar bom dia pro cliente? Tá entendendo?
Às vezes a gente acha que a gente tem que conhecer todos esses livros. Mas a Marsha Linehan, vou pegar ela pra vocês verem. Marsha Linehan, Marsha Linehan. Ela vai dizer que a gente tem que conhecer o manual inteiro. Mas na hora que a gente entrar no consultório com o cliente, o manual tem que ficar do lado de fora. Conheço o manual todo, tem ele aqui, ó, na sua cabeça. E eu já li esse livro 3 vezes. Então eu acho que ele tá um pouquinho na minha cabeça. Quando eu tenho dúvida, eu consulto ele, porque também se não tiver na minha cabeça, tá tudo bem também, porque eu tô leve comigo. Mas assim, eu deixo do lado de fora. Porque é o contato, é a experiência, é o afeto. E é as técnicas, né? Eu tive um outro professor, que é Urst. Ele diz que nós somos portadores da técnica e da ética. Nós aprendemos. Eu aprendi, eu fiz a faculdade, eu cumpri tudinho bonitinho. Tudinho, passei. Terminei bonitinho lá, protocolei tudinho, fiz estágio. Mas o que eu levo para minha vida? Não como uma profissão, mas uma forma de viver. A ética e a técnica. Na matemática numérica, toda divisão diminui os números, mas nas relações sociais é o contrário. Os alunos que não aprendem a dividir sua atenção e sentimentos, tempo e respeito desenvolvem não apenas estresse cerebral, que não se resolve, mas também um eu egocêntrico, individualista, que não sabe trabalhar em equipe, não se preocupa com a angústia dos outros. A melhor escola clássica é aquela que constrói uma ponte sólida com a escola da vida. Boa parte das escolas clássicas se tornou um parâmetro dentro da escola da existência, não havendo comunicação entre elas. Numa escola clássica fechada, os alunos são presos numa bolha, numa redoma educacional, sem anticorpos intelectuais para superar as contradições da existência e amadurecer multifocalmente a inteligência. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um filme que eu gosto muito, que é O Milagre de Tyson. Depois você veja esse filme. Esse filme fala de um rapaz que tem autismo. E ali a gente vê como ele é categórico nas informações que chegam para ele. Uma das marcas do autismo é essa. A pessoa, ela entende no literal. Ela não consegue generalizar o saber. E a marca da Marsha Linehan é a... Ai, meu Deus. Aceitação radical e a mente... tese, antítese e síntese, né? Que ela fala que eu tenho uma tese e eu tenho uma antítese e que eu tenho o caminho do meio, que é a antítese, né? Enfim, tese, antítese e a síntese. O caminho do meio. A Marsha Linehan, ela nos ensina a ter essa flexibilidade. Olha só, no congresso que eu fiz, eu já fiquei sabendo, né? O congresso foi de TFE, mas a gente integrou a Marsha Linehan na TFE. Olha que coisa boa, adorei. E aí, a gente aprende que essa mente sábia, lembrei o nome, mente sábia, que é a tese, antítese e síntese, o caminho do meio, que é o melhor caminho para nós, que é o caminho do equilíbrio, o caminho onde eu consigo flexibilizar o meu pensamento. Essa terapia aqui, ó, está sendo usado com autista. Ai, que coisa mais linda. Eu sou formada em ABA, eu sou formada em DBT, eu sou formada em esquema, sou formada nas contextuais. Mas assim, eu fiquei muito feliz porque pra gente ver lá no caminho do Milagre de Tyson, que eu tava falando, que a gente consegue, e o afeto, quando ele encontrou um lugar seguro, ele conseguiu seguir um caminho que ele era respeitado e que ele podia ser o melhor que ele podia ser, apesar do transtorno. O Gabor, ele vai dizer que eu tenho transtorno, mas o transtorno não me tem. Eu não sou um rótulo. O seu filho autista não é um rótulo. Você que tem ansiedade não é um rótulo. E você pode ter um transtorno porque, enfim, chegou na sua porta. Mas olha também o que você pode desenvolver a partir disso que o transtorno te entrega. Porque a gente pega o transtorno e fala, é tudo ruim. Cara, o Gabor é TDAH.
Ai, ele é TDAH. E olha quanta coisa. Eu já li 4 livros dele traduzidos pro Brasil. E assim, que só tem 4, né? Porque eu tinha lido mais. Mas assim, eu li os 4 livros dele e ele fala de TDAH. E ele fala dele. E aí, eu não fiz isso porque eu sou TDAH. Cara, vai ler Gabo, vai. Vai ler Gabo. Por favor, para de dar desculpa. O diagnóstico não é uma bengala. E olha o que ele fala, o cara do TDAH. Eu tenho transtorno ou o transtorno me tem? Eu tenho transtorno. Ai, eu tenho transtorno. Mas ele não me tem. Porque eu sou muito mais do que um rótulo. E eu desenvolvo habilidade para viver essa vida como psicóloga, como ser humano, como filha, como vizinha, como empresária, como tudo, mesmo com transtorno. Para ler o que eu tenho que ler, mesmo com transtorno. O transtorno não vai me parar. Não vai me parar. Não permita que nada pare a sua vitalidade. A boa parte das escolas clássicas se tornou um parâmetro dentro da escola da existência, não havendo comunicação entre elas. Numa escola clássica fechada, os alunos são presos numa bolha, numa redoma educacional, sem anticorpos intelectuais para superar contradições da existência e amadurecer multifocalmente a inteligência. Já li, né? Eu tô repetindo hoje. Eles incorporam conhecimento, mas raramente se tornam engenheiros das ideias, tornando-se profissionais, mas poucos conhecem a cidadania e expandem a consciência crítica. Deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Porque eu não tô com o livro dela aqui, o livro tá lá no consultório. Mas eu vou te indicar. Nova Acrópole, Lúcia Galvão. Bota lá no seu YouTube, Nova Acrópole. Filosofia aplicada à vida. Ela tá falando hoje muito sobre o estoicismo. O estoicismo, que é uma escola filosófica. Então vai lá ver a Lúcia Galvão. Vai lá aprender com ela. Vai lá aprender com ela. Porque é bom, gente. Tudo a gente vai fazer na terapia? Não. Essas lives que eu faço aqui, esses vídeos que eu posto, muitas vezes o meu cliente chega pra mim e 50 minutos não dá tempo da gente passar tudo. Então, às vezes, eu até venho gravar. Eu venho, gravo e mando pra ele. Assiste isso aí antes da terapia, antes da sessão. Pra gente poder ampliar a mente, pra vir pra sessão falar do que vamos aplicar, do que ele viu, do que ele teve de insight. Porque aqui eu já tô 12 minutos gravando. 12 minutos do processo terapêutico eu falando. Não, eu venho aqui, eu gravo, eu entrego. Depois ele vem aqui e a gente vai arrumar na vida dele. Generalizar o saber. Marceline, vamos lá. Você aprende e generaliza o saber. Embora essa terapia seja para borderline, ela já tá para muitas outras áreas. Porque ela fala de emoção, regulação emocional. E nós estamos desregulados emocionalmente, ok? Na escola da existência, a velhice não significa maturidade. Os títulos acadêmicos não significam sabedoria. O sucesso profissional não significa sucesso no prazer de viver. Nela, os parâmetros são mais completos. Sabe aquela coisa que eu já fiz isso, tá? Nossa, fulano é doutor. Mas o sujeito é mal educado. O sujeito fuma igual uma chaminé. O sujeito, eu já vi, tá? Em confraternização de psicólogo e tal, a pessoa sai bêbada, carregada. Menino, mas que doutor é esse? E aí eu falo, né? Porque, ó, o Gabô, ele vai ter o livro O Vício, tá lá no consultório, depois eu mostro pra vocês. Fantasmas Famintos da Alma. Ele fala disso, né? De pessoas que são traumatizadas e não se curaram do trauma e muitas vezes usam os currículos acadêmicos para, ó, sou doutor, ó o pescoço em pé, outro doutor, é fracassada. Aí você vê que a pessoa tá viciada, fuma igual uma chaminé, bebe até cair, usa droga, é sexo, é compulsão por compra, é compulsão alimentar, é... Menino, você é doutor mesmo? Agora pega tudo isso que você aprendeu e aplica na sua vida, porque a fala convence, mas o exemplo ele arrasta. Então não fale muito, seja exemplo, haja muito. E aí o Paulo Vieira, ele tem um livro, o Poderação, que tá ali embaixo, eu não vou conseguir pegar pra vocês. Mas assim, ele fala que tem poder quem age. Age certo, na direção certa e age rápido. E se errar, Irlânia, se errar, corre e acerta. Tem mais poder quem faz alguma coisa do que quem fica assim, ai, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, se eu tivesse construído, se eu tivesse.
Quem fica no seu tivesse, seu perdeu a vida e a vida tá passando. E às vezes a gente não se dá conta disso. Então dê conta da sua existência, aproveita, abraça a sua vida, porque ela é curta, mas como diz Mário Sérgio Cortella, ela não precisa ser pequena. Beijo grande e até amanhã pra você.